Há um procedimento que acontece toda vez que você morre. Não é metáfora, não é simbolismo espiritual. É um processo técnico, com etapas específicas, executado por entidades cujo único trabalho é garantir que você retorne sem se lembrar de que já esteve aqui antes. Os gnósticos sabiam disso, e foi exatamente por isso que seus textos foram queimados e suas comunidades eliminadas. Cada déjà vu que você já sentiu, cada sonho recorrente com lugares que nunca visitou, cada sensação estranha de reconhecimento não são falhas suas. São rachaduras em um sistema que depende do esquecimento absoluto para continuar funcionando. O que realmente incomoda os responsáveis por esse ciclo é que essas falhas estão se multiplicando. Cada vez mais pessoas estão acessando fragmentos, memórias soltas, sensações que não deveriam estar ali. O apagamento já não é tão eficiente quanto antes. O que antes era raro, agora surge em massa, como uma espécie de vazamento de memória residual capaz de comprometer toda a engrenagem. Você entra em um lugar pela primeira vez. Pode ser uma rua qualquer, um quarto desconhecido, um café simples, e algo estranho acontece. O coração aperta, surge a certeza de que você já esteve ali. Você sente que sabe o que vem a seguir. Por um segundo, o tempo parece travar. Chamamos isso de déjà vu e geralmente colocamos a culpa no cérebro. Mas e se não for um erro seu? E se for uma falha do sistema? Um pequeno glitch no mecanismo que apaga sua memória toda vez que você morre e retorna? E se você não se lembra de outras vidas, não porque isso seja impossível, mas porque alguém precisa que você não se lembre? Se isso já aconteceu com você, saiba, você não está delirando. Isso é mais comum do que se imagina. E o que você vai conhecer agora muda completamente a forma como entendemos a morte, a reencarnação e até a própria realidade em que vivemos. Há um motivo muito específico para o esquecimento entre vidas, e ele não tem nada a ver com bondade espiritual, evolução automática ou ordem natural do universo. Esse esquecimento é intencional, é tecnologia. É um sistema de controle criado para manter você preso em um ciclo que jamais poderia abandonar, desde que não saiba que ele existe. Neste vídeo, vamos falar sobre o véu do esquecimento, o que ele é, quem o mantém, por que foi criado e, mais importante, por que algumas pessoas conseguem atravessá-lo. Mas antes, deixa um like. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais gente e a furar o bloqueio do algoritmo. Agora, voltando ao ponto central, o que você vai ouvir aqui não é invenção moderna nem teoria recente. Está registrado em textos escritos entre os séculos I e III, documentos que ficaram enterrados por mais de 1.600 anos. Quando vieram à tona em 1945, revelaram algo que as autoridades religiosas nunca quiseram que fosse amplamente conhecido. Antes disso, porém, precisamos entender uma coisa importante. A ideia do esquecimento entre vidas é antiga. Praticamente todas as civilizações falavam sobre isso. O que muda é a interpretação. Na Grécia Antiga, esse processo era chamado de Lete, o rio do esquecimento. De acordo com sua cosmologia, antes de renascer, o espírito precisava beber dessas águas, apagando completamente sua identidade anterior. Platão descreve isso no mito de em A República. O esquecimento não era uma escolha, era uma exigência para continuar no ciclo. No Oriente, encontramos conceitos semelhantes. Tanto o hinduísmo quanto o budismo reconhecem o apagamento da memória entre renascimentos. A diferença é que ali, isso costuma ser visto como algo natural, parte do funcionamento do karma, um recomeço necessário. Não se questiona o processo, ele simplesmente é aceito. Até aqui, existe um ponto comum. Algo impede a lembrança. Mas então surge uma tradição que quebra completamente esse consenso. A gnose. Para os gnósticos, o esquecimento não era natural, era uma armadilha.
uma tecnologia de dominação criada por entidades que administram esta realidade. E foi por afirmarem isso que foram caçados. Seus textos quase desapareceram até serem encontrados em Nag Hammadi, no Egito. Entre esses escritos está a Pistis Sophia, que descreve o pós-morte como um procedimento técnico, não espiritualizado. Segundo o texto, ao morrer, o espírito não ascende automaticamente à luz nem encontra descanso. Ele é interceptado por entidades chamadas arcontes, administradores do ciclo da reencarnação. Esses arcontes oferecem uma taça. O texto é explícito. Ao beber, todas as memórias são apagadas. Tudo o que você foi, tudo o que aprendeu, toda a consciência acumulada, some. Em seguida, o espírito é enviado a um novo corpo, vazio, pronto para repetir o mesmo ciclo outra vez. Os gnósticos não descreviam esses seres como demônios no sentido tradicional, mas como operadores de um sistema, funcionários de uma prisão que não sentem ódio por você, mas também não têm nenhum interesse em vê-lo sair. Outro texto, o Evangelho de Filipe, traz uma afirmação inquietante. O despertar precisa acontecer enquanto você ainda está vivo. Se atravessar a morte inconsciente, sem gnose, você será apagado e devolvido. Do outro lado, não existe segunda chance. Eles chamavam esse sistema de Heimarmen, um destino imposto. Não é karma. É uma prisão fechada, da qual só se escapa ao lembrar que você não pertence a ela. E é exatamente por isso que esses textos foram destruídos. Porque não ensinavam obediência, mas libertação. Não pediam fé cega, revelavam que aquilo vendido como sagrado era, na verdade, uma armadilha sofisticada. E então surge a pergunta inevitável: se isso for real, se existe um procedimento de apagamento de memória controlado por entidades que administram o ciclo da reencarnação, por quê? O que eles ganham com isso? Para que precisam apagar quem você é? Qual é o verdadeiro propósito desse sistema? A primeira resposta é a mais simples e a mais eficiente. Controle através da ignorância. Imagine ser um prisioneiro que não se lembra de ter sido capturado, que não tem memória de ter sido livre, que não possui referência de um antes. Para você, a prisão é o mundo, é o normal. É tudo o que existe. Não há motivo para questionar, porque não existe comparação possível. É isso que o esquecimento produz. Se você já reencarnou dezenas de vezes e em todas elas sua memória foi apagada, então, para você, esta parece ser sua primeira e única vida. Você não enxerga padrões, não percebe a repetição das mesmas dores, dos mesmos conflitos, dos mesmos tipos de relação. Toda vez que começa do zero. Um prisioneiro que não sabe que está preso não tenta fugir. Não procura saídas, não questiona as paredes, apenas vive dentro dos limites impostos e acredita que aquilo é a totalidade da realidade. Essa é a primeira camada de controle, manter você inconsciente de que existe algo além deste ciclo. A segunda explicação é mais sombria e gira em torno do que podemos chamar de colheita emocional. Textos gnósticos dizem algo perturbador. Os arcontes precisam de algo que vem de nós. Na obra Pistis Sophia, há a descrição de que elas se alimentam das emanações do espírito. Não no sentido físico, mas energético. E essa energia nasce, principalmente, das emoções mais intensas. Medo, sofrimento, raiva, angústia, desespero. Reflita um pouco sobre isso. Se você se lembrasse de que já passou pela mesma dor em outras existências, aquela traição, aquela perda, aquele abandono, o impacto seria menor. A dor enfraquece quando você percebe que ela se repete, que faz parte de um padrão. Mas quando cada vida começa do zero, cada sofrimento parece inédito, cada perda parece irreparável. E é exatamente essa intensidade emocional virgem que gera o combustível mais forte. É isso que é extraído. Eles não precisam que você seja cruel nem virtuoso. Não se trata de moral.
O que importa é que você sinta profundamente, que se envolva, que reaja, que mergulhe no drama. É essa carga emocional que mantém o sistema funcionando. O esquecimento garante que cada volta ao jogo seja emocionalmente rica. Você nunca chega dizendo, isso já não me afeta. Sempre é a primeira vez. Sempre dói do mesmo jeito. Assim, você se transforma numa fonte constante e renovável dessa energia. Mas existe um motivo ainda mais profundo. Se você tivesse acesso à memória de todas as suas vidas, algo inevitável aconteceria. Você começaria a enxergar o padrão. As mesmas lições reaparecem, os mesmos tipos de pessoas surgem com rostos diferentes, os mesmos conflitos retornam em novos cenários. Em algum ponto, a pergunta surgiria naturalmente. Por que tudo se repete? Quem escreveu essa história? Quem criou esse jogo? Esse momento é a gnose, não é acreditar em algo, nem aceitar uma doutrina. É perceber diretamente, é enxergar. E quando você enxerga, deixa de se envolver com o drama da mesma forma. A intensidade emocional cai. A energia gerada já não é a mesma. Você se torna um recurso ruim para o sistema. E pior, começa a buscar respostas, a lembrar, a despertar outros. Passa de peça a ameaça. A memória é acumulativa. Imagine aprender apenas 10% da verdade a cada vida. Se você se lembrasse, em 10 vidas teria o quadro completo, uma compreensão integrada, impossível de ser fragmentada outra vez. Nesse nível de clareza, o controle simplesmente não funcionaria mais. Você saberia o que este lugar é, quem o administra, como opera e, principalmente, como sair. É por isso que tudo é apagado, para que nunca acumule conhecimento suficiente para se tornar perigoso. Cada encarnação vira um reinício absoluto. E assim, a maioria nasce, vive, morre, esquece e retorna, sem jamais conectar os pontos, acreditando que tudo é fruto do acaso. Esse sistema depende diretamente da sua amnésia. Se todos se lembrassem, ele entraria em colapso em uma única geração. Ninguém aceitaria voltar sabendo o que realmente acontece. Ninguém beberia da taça se conhecesse o conteúdo. Ninguém pisaria outra vez na mesma sala se lembrasse quantas vezes já esteve ali. O esquecimento não é um efeito secundário da reencarnação. Ele é a base do mecanismo. Sem ele, o ciclo não se sustentaria. Os espíritos simplesmente recusariam participar e o jogo acabaria. Apesar de parecer perfeito, o sistema não é infalível. Existem falhas, brechas, momentos em que o processo de apagamento não ocorre como deveria. São essas falhas que alimentam o despertar silencioso que vemos hoje, espalhando questionamentos, desconfortos e dúvidas profundas. Antes de avançar, deixa eu te perguntar algo. Isso conversa com a sua experiência ou soa apenas como teoria? Você já viveu um déjà vu tão intenso que pareceu congelar o tempo? Ou já teve sonhos recorrentes com um lugar que não existe nesta vida, mas que traz uma sensação estranha de pertencimento, como se fosse um lar esquecido? O apagamento exige condições muito específicas: tempo adequado, ambiente controlado e um estado particular de consciência. Quando algum desses elementos falha, o processo não se completa. E essas falhas deixam rastros, memórias residuais que escorrem para a vida atual na forma de intuições, medos sem causa aparente ou reconhecimentos imediatos. A primeira grande falha acontece na morte súbita ou traumática. Quando alguém morre de forma violenta e inesperada, a travessia ocorre rápido demais. É como desligar um computador no meio da formatação. Alguns arquivos simplesmente permanecem ali. Muitos dos casos estudados de crianças que lembram vidas passadas seguem exatamente esse padrão. A existência anterior quase sempre terminou de forma abrupta. Essas crianças relatam nomes, lugares, pessoas, hábitos, informações que depois são confirmadas.
Isso não deveria ser possível se o apagamento tivesse funcionado por completo. A segunda falha está ligada ao estado de consciência no momento da morte. Se alguém morre lúcido, desperto, em profundo estado de presença ou meditação, o apagamento não acontece. A chamada taça do esquecimento só funciona em espíritos confusos, desorientados, em choque, sem clareza do que está ocorrendo. É por isso que existe o Bardo Thodol, conhecido como o livro tibetano dos mortos. Ele não é um consolo religioso, mas um manual técnico. Ele orienta diretamente: mantenha a consciência, não entre em pânico, não siga as luzes automaticamente. Quem atravessa consciente pode recusar o processo, pode dizer não. O poder dos arcontes depende da confusão e da obediência automática. Sem isso, eles perdem o controle. Os gnósticos ensinavam exatamente isso. Atravessar desperto é a chave. Não se trata de fé nem de rituais, mas de entender como o sistema funciona e explorar o fato de que ele não foi feito para espíritos conscientes. A terceira falha é o déjà vu. Não é um erro do cérebro, mas memória mal apagada que emerge. Como arquivos corrompidos em um disco formatado às pressas, ainda acessíveis. O déjà vu surge quando lugares, pessoas ou situações ativam esses fragmentos. Eles carregam uma assinatura energética semelhante à de experiências anteriores. O sistema não consegue prever todos os gatilhos. Quando um deles é acionado, a sensação aparece de forma inconfundível. Isso já aconteceu. Não vem a história completa, não vem imagens nítidas, mas o reconhecimento permanece. É como lembrar de uma palavra sem lembrar da frase inteira. Esses fragmentos geram estranhamento, inquietação e dúvida, e às vezes iniciam o despertar. Porque quando a memória insiste em emergir, a pergunta surge sozinha: se isso não é novo? O que mais eu não estou lembrando? É aí que o sistema começa a perder força pouco a pouco, vida após vida. Cada falha amplia essa rachadura silenciosa. Nada permanece totalmente intacto. Agora, a quarta falha são os sonhos recorrentes com lugares que não existem na sua vida atual. Não falo de simbolismo onírico comum, mas de sonhos em que você visita repetidamente o mesmo lugar, uma casa, uma cidade, uma paisagem, e sente toda vez que aquilo é real, importante, familiar. Você acorda com a sensação de que esteve ali de verdade. Isso não surge do nada. Não é fantasia solta nem criação aleatória da mente. É memória residual, escapando quando as barreiras da consciência estão enfraquecidas. O subconsciente alcança registros que a mente desperta não consegue acessar. E durante o sono, esses conteúdos vêm à tona em forma de cenas recorrentes. Por isso, tanta gente sente uma saudade profunda de um lugar que nunca visitou fisicamente, uma sensação de lar perdido que não existe em nenhum mapa. Não é poesia nem metáfora. É o espírito lembrando de sua origem antes de ser confinado aqui, lembrando do pleroma, da totalidade, do lar primordial descrito pelos gnósticos antes da queda. A quinta falha é ainda mais curiosa, o reconhecimento imediato de certas pessoas. Você encontra alguém pela primeira vez e algo acontece por dentro, como um encaixe silencioso. Não é atração física, nem afinidade superficial, nem simpatia comum. É reconhecimento. O corpo não tem memória daquilo, mas algo mais profundo sabe. Isso ocorre quando espíritos que já se encontraram em outras existências se cruzam novamente. Os arcontes não conseguem apagar completamente esses vínculos. Eles são antigos demais, profundos demais. O que eles fazem é apagar o contexto. Você sente que conhece, mas não lembra de onde, nem como, nem porquê. O suficiente para gerar confusão, mas não o bastante para provocar um despertar completo.
Os indícios estão por toda parte. Há décadas, universidades pesquisam esses fenômenos. No meio acadêmico, recebem nomes como coincidência estatística, memória genética ou efeito psicológico. Mas talvez a explicação mais simples seja a mais desconfortável. O apagamento entre vidas não é perfeito. Ele falha e essas falhas deixam rastros. O sistema depende de que elas sejam raras e silenciosas, mas algo está mudando. Mais crianças relatam lembranças estranhas. Mais adultos experimentam déjà vu intensos. Mais pessoas sentem que a realidade não encaixa direito. O véu está se tornando instável. E isso leva a uma pergunta inevitável. Se o sistema apresenta falhas, seria possível atravessar o véu de forma consciente? Manter a lucidez intacta durante a morte e o renascimento? Os gnósticos afirmavam que sim. A primeira ferramenta para isso é o autoconhecimento. A frase "conhece-te a ti mesmo" não é um conselho filosófico bonito, é uma instrução técnica. Sua identidade real não é seu nome, suas memórias ou sua história pessoal. Tudo isso é informação, e informação pode ser apagada. O procedimento arcôntico atua sobre dados, mas existe algo que não pode ser eliminado: a consciência que observa esses dados, o observador silencioso, a centelha que percebe a experiência, mas não se confunde com ela. Isso não é software, é o hardware, e não pode ser formatado. Por isso, o exercício é simples e profundo ao mesmo tempo. Pergunte-se quem você é sem nenhuma memória. Se tudo fosse retirado agora, o que permaneceria observando? Esse silêncio que sobra é a sua essência. Familiarize-se com ele enquanto ainda está aqui, porque no momento da travessia, se você souber que é isso e não suas lembranças, o apagamento perde o efeito. A consciência se mantém. A segunda ferramenta é o símbolo âncora. Os textos gnósticos falam de nomes verdadeiros e sinais ocultos. Não se trata de magia, mas de uma mnemotécnica profunda. Você cria um símbolo pessoal, uma imagem, um som, uma palavra ligado diretamente à sua essência. Repetido com intenção, ele se grava abaixo da memória comum. Durante a travessia, esse símbolo pode preservar sua coerência quando o esquecimento for oferecido. Mantras e símbolos sagrados não são rituais vazios. São tecnologia da memória. A terceira ferramenta é a mais desafiadora: morrer consciente. A maioria atravessa em estado de choque, desorientada, e o apagamento acontece automaticamente. Mas quando há lucidez, tudo muda. Espíritos conscientes reconhecem o processo, identificam o cálice do esquecimento e podem recusá-lo. Os arcontes dependem do consentimento inconsciente. Seu poder é administrativo, não absoluto. Eles não podem forçar quem sabe exatamente o que está acontecendo. Essa preparação começa agora, em vida. Meditação é um treino para a morte consciente. É observar pensamentos surgirem e desaparecerem sem se confundir com eles. É aprender a soltar sem perder o observador. Quanto mais íntimo você estiver desse estado, mais lúcido estará quando tudo desmoronar. E então surge a pergunta final: qual é a verdadeira saída? Os gnósticos eram diretos. Não é evoluir dentro do ciclo. Isso é a armadilha. Você não precisa retornar para aprender nada. Você já é completo. O sistema te convenceu de que precisa reencarnar para crescer, pagar débitos, evoluir espiritualmente. Mas você é anterior a ele, um fragmento do pleroma. A saída é a gnose. Não fé, não crença, mas conhecimento direto. Quando você sabe quem é, o ciclo perde autoridade. Não há nada para apagar, porque você não se define por memórias. Na morte, você simplesmente não retorna, não briga, não negocia, não aceita o cálice. Você volta direto para casa. O véu do esquecimento só funciona enquanto você acredita que ele é inevitável. Agora você sabe que não é, e cada espírito que se lembra enfraquece o sistema. Quando forem suficientes, o véu cai.
É por isso que esse conhecimento foi enterrado por milênios. E é exatamente por isso que agora ele está voltando à superfície. Se esse conhecimento ressoou em você, deixe um comentário falando o que achou e inscreva-se no canal para não perder mais conteúdos. Obrigado e até o próximo vídeo.